Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre essas camadas, camadas sociais, essas classes, quando falo camadas, tá ligado ao quê? As coberturas, os cenários que ocorrem entre esses intercâmbios que vinculam o quê? A perspectiva de uma ação política, pedagógica relacionado ao recorde, aos campos experimentais, às frustrações, ou seja, o governo republicano, a legitimidade dos setores progressistas da sociedade, ou seja, a ciência do esporte, a área acadêmica, os contornos radicados, ou seja, que são afirmativos a uma conformação, né, relacionada a essas concepções de radicações, ou seja, que refutam entre a ciência presencial do esporte, que ocupa um lugar crítico, mas é um lugar que coloca a própria criticidade em seu próprio volume entre os editoriais. A própria volume vai colocar fatores que relacionam a etiqueta RBCE, mas não tem valor algum para alguns. Era um mero, ou seja, um meio que possa só consolidar a sua época, que vai ser uma desventura, né, que para alguns autores de épocas antigas, só para demonstrar que são algum tipo de coisa, mas realmente coloca só com um campo de exemplo de história. Como eu falo sobre mesa, como eu falei para a própria Santiana, é uma mesa de enfeite, uma contribuição científica que não tem compromisso nem esses alicerces. Há tempos atrás havia mais congressos e concursos. Você pode ver o que acontece aqui no Espírito Santo. Esse arraial que ocorre entre essa sintonização, ou seja, uma sociedade científica que coloca termos hegemônicos, nem hegemonia tem, mas um campo de leviedade entre o próprio sujeito, que quer dizer que é doutor após doutor. Nesses análises é possível notarmos que a aquisição entre o colégio, através de editoriais, o que é editório? Editórios no latim, são edifícios, são editais que gradativamente vai aumentando. Mas parece que houve, ou seja, um campo de retardação relacionado. A década de 70 e 80 houve destaque tremendo de respeito. A maioria das vezes pode ter chamado até de alguns homens noiados, uma motricidade noiada, no Ártica, mas foi colocado um campo muito importante entre marcos houve destaque ligado à contribuição científica. Hoje, parece que vai diminuindo a cada dia mais a resistência aeróbica, anaeróbica, esse ácido lático teórico e prático entre produções e reproduções científicas. Parece que há uma apatia. As próprias pessoas que participaram. É lógico que esse comitê é relacionado ao grupo, né, centralizado, que é o conceito ligado, não sei se é corpolatria ou aristocracia, ou um campo de conjunto de elementos ligado à própria agregação de propriedades. Então, o homem que recomeçar, ele tem que respeitar quem está recomeçando. O homem, para iniciar, ele tem que respeitar quem está iniciando. Se não tem esse respeito, como é que ele vai respeitar a sua própria história, ligada à motricidade humana, ou qualquer tipo que seja a identidade ligada à educação física? São meios ligados ao Congresso, a departamentos, há um poder, é lógico, em qualquer lugar há poder. Aonde a cultura tem ou seja, há um espaço, aonde a cultura, ou seja, há elementos, aonde a cultura está em todos os lugares, queremos dizer, aparentemente, há fatores biológicos, há fatores genéricos, há fatores que trazem parâmetros importantes, que envolvem maneiras pertinentes ou indefinidas, ou imperativas relacionadas às práticas de atividades físicas, ou seja, o campo físico e esportivo ou desportivo, entre uma clareza estética, um modo verbal de dizer, parece uma rainha ou um rei, mas em campo de produção científica não tem. Quer ser respeitado, mas não preocupa em escrever, pesquisar, elucidar suas questões. São fatores importantes entre a formação da máquina, é lógico. O ser humano tem a sua formação entre a máquina. Mas é lógico, mas a própria máquina ela não fala. Ela precisa do ser humano para o ser humano falar e explicar a própria máquina. A própria máquina está falando. Então são maneiras entre essas questões, né? Esse rebater, ou bater no outro, bater, espancar e o rebater. Como é que eu vou rebater? Eu vou espancar também? Não. Os rebates que acontecem ligados às violências, os impactos, ou seja, na rua, as clínicas, os relógios que ocorrem, o tempo, o espaço, são através de debates,
ligada a revistas, motos, revistas, editórios, sócios, pátrios, ou seja, nacionais, internacionais, mas que coloque meios exemplares, né, entre essas questões. Então, os fatores importantes para a RBCE, desde 1980, começou em destaque até hoje. A década de 80, Unesco, nós olhamos, por exemplo, o Tubino ali em questões com o Bastos Moreira. Eles colocam ali umas questões importantes onde relaciona até esses assuntos que eu estou falando aqui nas datas. Ok? São fatores importantes editoriais. Mas é lógico que na época que nós chegávamos a perguntar a alguém, olha, eu não estou aqui, é minha área, não quero conversar, não quero discutir. Mas é lógico que você vai falar, mas como que na sua área que eu já busquei e pesquisei a referência e a profundidade do autor que você está discutindo? A maioria das vezes traz uma dicotomia. E essa própria dicotomia há uma ramificação. E essa ramificação são pontes que pode haver ilhas entre teorias e práticas. Em vez de abranger homens e mulheres para a educação física e haver um respeito, há um meio elementar didático. Parece que há uma apatia entre esses bate-papos relacionados ao esporte e à ciência esportiva. Então, o fator é esse. A RBCE, é lógico, ela coloca fragmentos. Onde tem um ser humano, há fragmentos, é lógico. Mas esses fragmentos associa pontos importantes, como a RBCE, de 1986 também. A clareza, o colegiado, o conhecimento, o reconhecimento. Ou seja, há debates. Eu passei agora olhando os canais aqui onde eu estou, tem debates conversando sobre o Lula, o partido, os campos partidários, outros autores, a área que coloca uma dimensão, um discurso dele lá agora, clareza, né, vai elucidar, ou colocar alucidar, né, a palavra A coloca também a clareza, é importante, que declara um ar, não com acento, mas que podemos notar, ou seja, pontos importantes entre referências e ordenamentos, e esses caminhos, esses escapes que ocorrem diante de exercícios ligados ao campo socioeconômico, às instituições, essas anexões que ocorrem em busca da necessidade do novo, o inédito e o novo a cada ponto, entre trechos, entre abreviações, glifos, grifados, os negritos, fatores N que a própria ciência do movimento não possa explicar, porque o próprio movimento não explica o ser humano, mas o próprio movimento está inserido com o ser humano. E o próprio movimento que segue com o ser humano vai explicar a ele algo, vai verificar ou vai identificar, ou vai ser um campo precoce. Temos que investigar cada dia nesse atlas, nessa catalogação, mapeamento aleatório, constante, simultâneo, consecutivo, recíproco, que vai haver relações entre os conjuntos, o poder. O que é poder entre essa identidade? Que é a entidade, eu não sei, que tipo é esse? Que tipo de educação física nós queremos? Ou seja, a educação física é uma referência nossa, nós queremos? Tem que haver um bom senso. É lógico que nós temos que respeitar a visão de mundo de cada um. Essa visão de mundo nos traz uma clareza, um bom senso, ligado a simbósios, debates, clubes, que vão relacionar o corpo e esse conjunto elementar. Então vamos lá, quando eu falo segundo tal, já é um lugar. Falo segundo Freitas, já é um lugar. Segundo Bolsonaro, por respeito, já é algum lugar, é um espaço, é uma história. Segundo da Silva, Lula, já é um espaço, já é uma história. Então, quando falamos segundo, em primeira instância, falamos de tal autor, são colocações do lugar que está inserido ou já foi inserido, que fez a sua própria história diferença. A palavra segundo já demonstra o quê? Você está citando a sua história e você colocando a sua própria concepção hermenêutica e as suas leis fenomenais ligadas à RBCE. É lógico que houve um escândalo aí em questões de brigas, ou seja, em questões de comitês e bastidores. Só alguém pegar e ler, ou ver os DVDs, os CDs, quem tiver anexão, alguém um orientador, ok? São colocações importantes que nós temos que analisar. Ok? A RBCE, ela tem que ser respeitada no plenário, porque ela fez parte, ou seja, desse ofício proferido entre a neutralidade científica,
ou uma neutralidade só para ocupar o espaço e falar que a educação física é oba-oba?